Caros alunos e caras alunos de GEPEX, sejam bem-vindos a mais um tutorial de estatística. Esse é o 11º tutorial da série e o 5º sobre estatística inferencial. Vocês já devem estar esperando que eu fale sobre a diferença entre estatística descritiva e estatística inferencial. Estou repetindo muito porque a distinção entre esses dois tipos de estatística não é alguma coisa trivial na nossa área, na área da linguística de uma maneira geral. Então é sempre importante saber que nós começamos a nossa análise estatística pela estatística descritiva, apresentando as características dos dados de nossa amostra, dados que se caracterizam por sua concentração, medida de tendência central, e sua dispersão. Fazemos então toda a estatística descritiva a partir de nossa amostra, mas queremos, no segundo momento, fazer ilações, fazer generalizações, fazer inferências e falar não só sobre os dados que estão na nossa amostra, mas também como eles podem dizer respeito à população de que pensamos, esperamos, né, são representativos. Isso é feito com a estatística inferencial, que é conduzida a partir de uma matemática probabilística diferente da matemática básica que trata dos dados da estatística descritiva. No tutorial de hoje vamos falar sobre teste T e tamanho do efeito. Teste T que de fato é um teste de hipótese e o tamanho do efeito que não é classicamente considerado um teste de hipótese, mas é, como vamos ver, uma medida muito importante para esse tipo de análise. O que caracteriza o teste T como um teste de hipótese relevante e importante para você? O teste T é aplicado, o propósito do teste T é comparar duas médias, duas condições. E aí, quando falamos isso, falamos de duas e somente duas condições. Duas ou somente duas médias, duas ou somente dois ou somente dois grupos, né? Nós vamos ter, por exemplo, a condição A contra a condição B, que pode ser um método 1 contra o método 2, ou um fator A contra um fator B, sempre duplo, sempre binário, né? E nunca com mais de 2. Se tivermos mais de 2, vai ser um outro teste que nós vamos ver em outro tutorial. O propósito do teste T, então, é comparar dois grupos, duas médias, duas condições. A concepção matemática, que embora não explore, sempre mostre para vocês no tutorial, é essa daqui. Nós temos uma lógica que vai comparar os dados de um determinado grupo, por exemplo, aqui em duas amostras, né, independentes. Os dados do grupo 1 contra os dados do grupo 2 e uma matemática que vai ver se os dados que estão no grupo 1 comparado com os dados que estão no grupo 2, seja lá qual for o tipo de comparação, se esses dados de A contra B podem ser considerados diferentes do ponto de vista da significância estatística que nós já conhecemos. Então nós temos todo esse arsenal matemático por detrás da lógica do teste T. E só pela distribuição que nós estamos vendo aqui, há três tipos de teste T. O teste T para amostra única, o teste T para amostra pareada ou dependente, nós vamos ver o que é isso, e o teste T para duas amostras não pareadas ou independentes. Vamos ver o que é isso. Começando pela amostra única. O que significa um teste T de amostra única? O teste T de amostra única é usado em situações bastante restritas que normalmente não são utilizadas na pesquisa psicolinguística tradicional. Eu, pessoalmente, nunca vi um teste T de amostra única sendo utilizado como um teste de hipótese relevante na nossa área. Mas como ele pode ser feito? Talvez aí interesse na sua pesquisa. Ele acontece quando nós temos uma média populacional conhecida, ou pelo menos desvio padrão populacional conhecido, e queremos ver se um grupo específico que faz parte da nossa pesquisa, da nossa amostra, se a média desse grupo específico difere ou não dessa média populacional conhecida. Imagina, por exemplo, que nós estivéssemos falando numa medida como a inteligência. É estimada num teste como o quociente de inteligência, o QI. Não é?
Imagine então que nós temos lá o QI de uma população, que é com um QI conhecido, a média desse QI na população é conhecida, por exemplo, 100 pontos numa escala de teste de QI. E aí eu apliquei, por exemplo, um teste de QI para os alunos da minha turma X. E aí eu quero saber se o QI médio dessa turma é ou não é diferente do QI médio da população em geral. Então, quando eu quero comparar uma medida populacional já conhecida com uma medida de uma amostra particular, eu uso o teste T de amostra única, no sentido que eu tenho só uma amostra e quero comparar com os dados da população. Então, imagine aí uma situação linguística, eu não conheço, para citar agora aqui, nenhuma, mas vocês podem imaginar uma situação linguística em que você tem uma média populacional conhecida, isso é raro na linguística, né? E se a sua ideia é comparar a sua amostra com essa média populacional conhecida, você usa então o teste T de amostra única. Como é que ele é implementado no Action? Vamos lá então no nosso Excel, a gente já sabe que o Action está aqui. E onde é que a gente encontra aqui o teste T de amostra única? Bom, nós vamos encontrar os 3 tipos de TST aqui no canto esquerdo, na estatística básica, na opção médias, porque lembra que nós vamos comparar médias de 2 amostras, de 2 grupos, de 2 condições de uma maneira geral, exceto justamente na amostra única, em que nós vamos comparar a nossa única amostra, nosso único grupo, com uma média populacional conhecida. Mas nós vamos sempre, então, ao fazer o teste T, buscar o Action, no canto esquerdo, na estatística básica, procuramos média, né? E aqui vamos encontrar as 3 opções dos 3 tipos de teste T, a amostra única, a amostra independente e a amostra pareada. Estamos neste momento falando da amostra única, então ela é estruturada dessa maneira aqui. Nós vamos selecionar a coluna em que estão os dados do nosso grupo e informar qual é a média populacional respectiva com a qual nós queremos trabalhar. E aí vamos rodar. Não vou executar isso aqui porque nem tem uma hipótese de pesquisa desse tipo. Se fôssemos usar os dados resumidos, a mesma coisa, dizer o tamanho da amostra, a média, o desvio padrão e pedir para que ele então calcule a diferença entre essa nossa amostra única e uma média populacional ou um desvio padrão populacional conhecido, não é? Mas, como eu disse, não é comum na linguística trabalhar com testes T de amostra única. O mais comum são os 2 tipos que nós vamos apresentar a partir de agora. Vamos começar pelo teste T de amostras independentes. O que significa dizer que esse teste T vai tomar amostras independentes? Então, ele é diferente do anterior porque ele vai ter 2 amostras, né? No anterior nós tínhamos uma somente e comparamos essa com a população diretamente. Aqui nós vamos comparar 2 amostras. E essas amostras são independentes no sentido de que os participantes que estão numa amostra não estão na outra. Por exemplo, vamos imaginar que eu fizesse um teste linguístico qualquer e separasse os participantes por sexo. Então eu teria 2 grupos, os participantes do sexo masculino e os participantes do sexo feminino. Quem estivesse num grupo não estaria no outro. Então eles são grupos independentes, nós teríamos amostras independentes. Ou se eu estivesse comparando alunos de diferentes metodologias de ensino, metodologia 1 e metodologia 2. Então, um grupo estaria na metodologia 1, nenhum desses indivíduos da metodologia 1 estaria na metodologia 2 e vice-versa. Nenhum dos indivíduos da metodologia 2 estaria no grupo dos indivíduos da metodologia 1. Então, nós temos aqui um teste T independente porque o grupo 1 é diferente do grupo 2. Quem vê uma condição, a condição 1, não vê a condição 2. Quem participa do grupo 1 não participa do grupo 2. É para isso que nós selecionamos, é com essas condições que nós selecionamos o teste T de amostra independente. O teste T, de uma maneira geral, e o teste T de amostra independente possuem, o teste T, em maneira geral, possui, e o teste T de amostras independentes, particularmente, também possui pré-requisitos. Quais são? De uma maneira geral, para os testes T, nós vamos ter que ter uma distribuição normal, ou seja, uma distribuição que concentra os seus dados numa média
essa média, mediana e moda são aproximados ou iguais, e nós podemos então confiar na distribuição de nossas amostras, considerando a média como um bom estimador. Então nós temos que usar o teste T somente quando temos uma distribuição normal. E especificamente quando aplicamos um teste T independente, temos que conhecer a homogeneidade da variância, saber se a variância de cada grupo em relação à média é equivalente, é homogênea, ou, como dizem os estatísticos no seu jargão específico, se a variância é homocedástica, se há homocedasticidade na variância entre os grupos, ou se pelo contrário os dados são heterocedásticos, e aí nós temos variações diferentes em relação à média em cada um dos grupos. Isso é uma medida importante para fazer o teste T. Às vezes, o grupo 1 e o grupo 2 apresentam dados que são normais, então satisfazem esse pré-requisito, mas pode ser que a variância em relação à média no grupo A é diferente da variância em relação à média no grupo B, e aí os dados não serão homocedásticos, então nós podemos estar nos arriscando a usar o teste T e cometer um erro do tipo 1, né? Então nós vamos usar um outro tipo de teste que não o teste D quando os dados não são homocedásticos, né? Então esses aqui são pré-requisitos importantes para considerar a distribuição normal para qualquer tipo de teste T e no teste T independente a homocedasticidade, a homogeneidade da variância. Qual é a lógica subjacente ao teste T independente? Nós vamos ter dois grupos. Imagina aqui então a ilustração está na bateria do tipo A e a bateria do tipo B, mas você poderia pensar aqui de maneira adaptada para a sua pesquisa. Os alunos da turma 1 da escola A, todo mundo com uniformezinho amarelo, e os alunos da turma B ou da escola 2, né, todos eles com seu uniformezinho roxo, né, e nós temos lá uma média qualquer. Aqui no caso é a duração média da bateria dos dois grupos, mas você poderia pensar que é a nota média de uma avaliação, que é o tempo médio de reação a um determinado estímulo, etc. Nós temos lá na nossa estatística descritiva, né, as características do comportamento do grupo 1 e do grupo 2, e o que nós queremos saber é se essa diferença, por exemplo, 337 contra 348, que é uma diferença visível aqui no olho nu, se ela representa uma diferença estatisticamente relevante, se ela é significativa considerando o nosso nível de significância, né, que sempre é, na nossa área, 0,05. Então nós vamos comparar a média de um grupo com a média de um outro grupo, né, duas condições, e verificar se essa diferença é significativa. Vamos ver como é que isso é implementado lá no Action, o teste T de amostra independente. Vamos lá, então aqui eu já tenho até inclusive para vocês verem as tabelas respectivas para cada um dos testes que nós vamos ver agora. Essa aqui é a tabela necessária para o teste de amostra independente. Então ela se caracteriza por dispor numa coluna a condição, condição 1, condição 2, escola 1, escola 2, né, ou A e B, que você sabe, e do lado da outra coluna, do lado direito da coluna, tanto faz de direita e esquerda, você só vai ter que indicar qual dos dois contém os dados para computar, o score respectivo, que é a nota de cada aluno de cada condição, nota de cada aluno de cada escola, o tempo, enfim, o que você tiver como medida dependente aqui. Então, numa coluna, as condições que vocês vão comparar, condição A contra condição B, e do lado o dado respectivo para cada uma das ocorrências de cada condição. Aqui, então, é a tabela para rodar o teste T independente. É assim que a gente faz essa tabela. Vamos no Action, já sabemos. Na estatística básica, também já sabemos. E lá em média. E agora, em vez de amostra única, nós vamos escolher a amostra independente. E lembra que nós temos que contemplar duas condições? A primeira tem uma distribuição normal. Vamos imaginar que isso já tenha sido feito, eu já sei que é uma distribuição normal, então eu estou aqui justamente porque eu sei que é. E a segunda é a homocedasticidade, a homogeneidade da variância. Então vamos lá, vamos selecionar os dados e pedir para verificar isso. Está vendo aqui? Ó, as variâncias são iguais? Se não for, a gente tem que dizer que não é. Se for, tem que dizer que é. Então vamos lá, selecionar os dados completos, e vamos lá no Action de novo, em A nova, e pedir aqui o teste de variância.
Não vamos rodar o teste novo, vamos só na coluna nova para verificar se nós temos variância ou não entre os dados de cada condição. Então vamos voltar lá nas duas colunas com condição e o score, selecionar tudo, pedir para o action ler, dizer que a nossa variável de resposta é o score, aqui está a medida dependente, e que o fator é onde está a coluna condição. Nós temos dois tipos de teste para verificar a homocedasticidade, o teste de Bartlett e o de Levine. O mais usado é o de Levine, então vamos selecionar o verbo Levine, mas o Bartlett também é plenamente confiável, então escolhe qualquer um dos dois. Isso daqui vai nos dizer se a variância é homogênea ou não nessas duas condições. Vamos pedir uma planilha diferente, né? E vamos dar o OK. Como é que nós interpretamos isso daqui? A hipótese nula para o teste da variância é que as condições são homogêneas, né? Que elas não são diferentes, que elas são iguais. Teste nulo, então, a hipótese nula, nesse caso, que nós vamos testar, é de que há uma homocedasticidade. Então, o que nós temos aqui como p-valor não permite refutar essa hipótese nula, né? O resultado é maior do que 0,05, o que significa, então, que os dados aqui apresentam a homogeneidade da variância. Então, no teste da variância, vamos voltar ver como é que a gente faz. A gente vai em Action, em A nova, e pede aqui teste da variância, que vai verificar a homogeneidade da variância. Vamos escolher Bartlett ou Levine, e a hipótese nula desse teste é que os dados são homogêneos. Então, nós vamos negar essa hipótese nula quando o nosso p-valor for inferior a 0,05, e vamos aceitar essa hipótese nula quando o nosso p-valor for maior do que 0,05. Então, aqui, como o nosso p-valor é 0,44, ele é bem maior do que 0,05, então nós não temos condições de descartar a hipótese nula, o que significa, nesse caso, que os nossos dados apresentam variância homogênea. Então, nós podemos voltar lá no Action, pedir, então, a análise do teste T independente, e agora sim nós sabemos como responder aqui se as variâncias são iguais ou não. Selecionamos os dados, a coluna com a condição e a coluna com o score, com os dados, com os resultados, né? Pedimos ao Action para ler, indicamos onde estão os dados de análise, o score, grupo é a condição, mantemos tudo como já indicamos, nível de confiança em 95, a hipótese nula aqui é igual, que não tem diferença, né? E a nossa hipótese alternativa que tem diferença, e as variâncias sim são iguais. Pedimos uma nova planilha e OK. E aqui nós temos então o resultado da estatística. O teste estatístico com a estatística T, é esse daqui, 4,43, é uma estatística baixa, né? Temos 38 no grau de liberdade porque temos 40 participantes, né? Então o grau de liberdade é o número de participantes menos o número de condições, 38. E aqui um teste, um p-valor bem baixinho, né? Um p-valor exponencial. Lá em cima está mostrando, ó, nós temos 5 zeros antes do primeiro dígito diferente do zero. Então, um p-valor menor do que 0,000, né? Então, isso significa que a condição 1 é uma condição diferente da condição 2 e vice-versa. Na condição 1 nós temos a média 24,95 e na condição 2 a média 20,3. Essa diferença de pontos em 4,92 é uma diferença significativa para a nossa análise do teste T. Aqui está o desvio padrão da condição 1, o desvio padrão da condição 2, o desvio padrão agrupado entre a condição 1 e a condição 2, que é uma coisa que vai ser importante na hora de fazermos a estimativa do tamanho do efeito, e aqui é o tamanho de cada uma das condições. 20 pessoas na primeira, 20 pessoas na segunda, 20 dados, né? A hipótese alternativa é diferente de zero, com o nosso o nosso nível de confiança em 95%. Então, esse aqui é o resultado do nosso teste T para amostra independente. Como é que seria, então, se nós tivéssemos um teste T para amostra dependente, ou amostra pareada, né? Tem vários nomes aí que querem dizer a mesma coisa. Amostra T dependente, pareada, com medida repetida, todos querem dizer que nós vamos, então, ter as mesmas pessoas nos dois grupos
E nós vamos analisar as mesmas pessoas nas duas condições que nós vamos analisar, né? Teste T dependente, pareado, com medida repetida é a mesma coisa. Nesse caso, o único pré-requisito a cumprir é a normalidade, né? Verificar se nós temos uma distribuição normal é o pré-requisito para aplicar o teste T pareado, dependente. Não precisamos checar aqui a homogeneidade da variância. E a lógica é parecida com a do teste T independente, com a diferença fundamental de que em cada condição, no grupo A, no grupo B, com a escola 1, na escola 2, ou seja lá no que for que você estiver controlando binariamente, nós temos os mesmos participantes em cada grupo, né? No grupo 1, ABCDE, e exatamente ABCDE no grupo 2. Joãozinho e Mariazinha estão aqui, e Joãozinho e Mariazinha estão aqui também. Então nós temos aqui dados pareados, né? Imagine, por exemplo, que você tenha pega uma turma específica e aplicou 2 testes, um no início do semestre e um no final do semestre. Então, os alunos que participaram do primeiro teste são os mesmos que participaram do segundo. O que distingue o primeiro do segundo é o tempo em que ele foi aplicado. Então, nós temos a estrutura distribucional para aplicar um teste T pareado, um teste T dependente. Como é que isso é feito lá no Action? Vamos voltar no Action, que nós temos o resultado do teste anteriormente feito com a amostra independente. Agora vamos para a amostra dependente. Vocês vão ver que a amostra dependente, ou pareado, ou com medida repetida, tem uma distribuição diferente na tabela, né? Se aqui no independente a condição 1 e a condição 2 ficam na mesma coluna, vendo? Condição 1 e a condição 2, um embaixo do outro, é que eles ficam em colunas diferentes. Condição numa coluna, condição na outra coluna. E os dados respectivos abaixo. Coloquei aqui a distribuição dos participantes apenas para ter uma ideia, mas isso não é estritamente necessário, porque nós não vamos selecionar essa coluna, vamos selecionar apenas essas duas aqui. Então, como é que executamos o teste T pareado? Vamos lá em Action, Estatística Básica, Médias e amostra pareada, né? Amostra dependente, medidas repetidas. Abre a nossa caixa de diálogo e vamos selecionar essas duas colunas, né, com inclusive os seus rótulos, para que nós possamos ver lá no resultado quem é quem. Seleciono então essas duas colunas, vou até o final, não seleciono aqui os dados de média, de padrão, nem precisaria, porque isso vai aparecer depois aqui nos resultados da matemática. Peço ao Action para ler, ele já leu tudo, e mantemos aqui os nossos 95% de nível de confiança. A hipótese nula é que a diferença é zero, não tem diferença entre os grupos, não é? Essa é a hipótese nula do teste T de todos os tipos. E nós, nesse caso particular, não temos uma previsão se a diferença entre A e B será uma diferença para uma direção ou outra na escala maior ou menor do que uma medida de referência. Apenas assumimos que há diferença entre os dois grupos sem indicar a direção. Aqui se trata mais uma vez de um teste monocaudal. Se fosse, aliás, desculpe, um teste bicaudal, para os dois lados, para mais ou para menos de um dado de referência. Se nós não temos uma expectativa de que a diferença seja numa direção ou na outra, nós vamos selecionar então a dupla diferença bicaudal. Só se esperamos especificamente por alguma razão que um valor seja maior ou menor do que um ponto de referência, que nós vamos indicar um resultado que se espera ser monocaudal, para baixo ou para cima de um ponto de referência. Selecionamos uma nova planilha, damos OK e esperamos o resultado. E voilá, nós temos então aqui a estatística do teste, que também é uma estatística pequenininha, 5,26, o grau de liberdade, e o p-valor também bem baixinho, 0,5 depois do E, significa 5 casas decimais lá em cima, depois, antes de aparecer o primeiro dígito diferente de zero, um p-valor bem baixinho. Então aqui também temos uma diferença significativa entre a condição 1 e a condição 2. Está aqui a média da condição 1 e a média da condição 2, a gente já sabia, usei os mesmos dados, apenas para a gente exercitar esse tutorial, não é? Aqui o desvio padrão das diferenças e tamanho da amostra específica, né? 20 em cada condição. O resto tudo igual. Então essa é a lógica do teste T pareado, que nós agora já sabemos como executar.
Como é que nós reportamos os resultados do TST? Nós vamos então verbalmente indicar que, considerando a distribuição normal dos dados, realizamos o TST para comparar duas médias, duas condições, dois grupos, e os dados foram ou não foram significativos, considerando o valor do teste, e reportamos aqui T como a sigla para indicar que aplicamos um teste T, e indicamos o respectivo p-valor. Por exemplo, aqui nós temos um dado que apresenta uma estatística T alta, né? Que eu colei essa estatística aqui não vai fazer diferença, que eu colei do último slide, né? Essa aqui tá alto pra caramba, mas não precisa ser alto desse jeito, né? Nós vimos lá que um valor 5 já dava p-valor menor do que 0,05. Mas de qualquer maneira vai aparecer lá no Action, nós vimos aqui, ó, o valor da estatística T. Nós vamos reportar o valor que aparece aqui. Dessa maneira, T igual 5,26, e o p-valor podemos escrever aqui como menor do que 0,000, ou escrevemos simplesmente como menor do que 0,001. Aí depende da convenção que vamos adotar pelo número de casas decimais que vamos reportar. No caso aqui de uma diferença significativa. Se a diferença não é significativa, nós vamos ter uma estatística abaixo de zero, quase sempre, não é? E um p-valor alto. Estatística alta, p-valor baixo, estatística baixa, p-valor alto, né? Então aqui nós, por exemplo, não teríamos uma diferença significativa. Iríamos mais uma vez olhar o p-valor aqui, reportar e reportar também o resultado da estatística T. Esse é o teste T, pareado e independente. Mas o que é o tal do tamanho do efeito? Muitos críticos a estatística de p-valor de uma maneira geral, não necessariamente voltada apenas para o teste T, indicam que muitas vezes a mera diferença entre há efeito ou não há efeito é insuficiente para entender o fenômeno que nós estamos investigando. A maneira de decidir se uma diferença é significativa ou não, numa lógica de p-valor, é uma maneira extremamente engessada e binária. Se você tem p-valor abaixo de 0,05, igual ou abaixo de 0,05, você tem diferença. Se não tem, encerrou o assunto. Se é maior do que 0,05, então não tem diferença, acabou o assunto. E o que os críticos de uma estatística estritamente voltada para o p-valor fazem é indicar que muitas vezes a diferença entre duas condições pode ser considerada pelo tamanho da diferença entre as duas médias, para além da análise do p-valor. E a diferença entre as duas médias pode nos dizer, através de uma outra matemática, de uma outra lógica, que é conhecida como tamanho de efeito, se as diferenças são pequenas ou grandes. E isso em escala. Uma diferença nula, uma diferença muito grande, uma diferença média, uma diferença uma diferença pequena, uma diferença grande, etc. Vejam, por exemplo, esses dados aqui de uma pesquisa hipotética, em que nós temos dois grupos, né? Na verdade, temos 4 grupos comparados 2 a 2, aqui um grupo com o outro, né, comparados recursivamente. Então aqui a gente tem a média de padrão de cada grupo, e aqui as comparações com o grupo de controle. O grupo A, B e C. Não, aqui nós temos então 4 grupos e aqui um grupo de controle com o qual vamos comparar cada um desses 4 grupos aqui. Então aqui tem a estatística de p-valor, o valor de T e o p-valor. Se vocês olharem aqui, qual que é o assunto, se a gente quiser falar só sobre o p-valor? Tem diferença entre A e B, quando comparamos com o grupo controle, aqui o p-valor 0,01 e menor do que 0,01, mas não há diferença quando comparamos C e D com o grupo de controle, porque 0,78 e 0,151, então esses dois aqui não têm efeito, esses dois aqui têm efeito, assunto encerrado. Aqui o tamanho está aqui o valor do teste T. Mas se nós olharmos aqui a diferença entre as médias de cada um desses grupos, nós vamos ver que essas diferenças são muito díspares entre si. Veja, por exemplo, a diferença entre essa média aqui do grupo A com o grupo de controle, que é 2,8, e a diferença do grupo B com o grupo de controle, que é 7, uma diferença muito grande entre o grupo A e o grupo de controle e o grupo B, o grupo de controle, e isso não aparece refletido no p-valor. Veja, inclusive, que se nós olharmos aqui então para esses dois grupos que não tiveram efeito significativo, a diferença entre o grupo C e o grupo de controle
na média, considerando a média, né, 19,9 menos 8, né, nós temos uma diferença maior do que a diferença entre o grupo A e o grupo de controle, que ficou em 2,8. E, interessantemente, essa diferença aqui, no tamanho de 2,8, foi significativa nessa comparação, e essa aqui, ó, de 5,2, 12, né, mais do que o dobro, ou quase o dobro, né, dessa diferença da primeira comparação, não foi considerado significativo. Então, muitas vezes, além de olhar o p-valor, é preciso levar a diferença de fato que nós encontramos em média dos dois grupos, né, já que nós estamos falando da comparação de médias no teste T, e verificar se essa diferença aqui pode ser considerada pequena, média ou grande, né, em vez de falar apenas em p-valor. Vejam que esse fator aqui, ó, essa diferença aqui é muito maior do que essa, mas não é significativa, né? Essa diferença aqui, 1 e 2,8, não é tão dramática como essa, de 5,12 para 2,8, e, estranhamente, aqui também não teve diferença. Então, olhar o tamanho da diferença, né, que é o que nós queremos falar com o tamanho do efeito, é alguma coisa relevante. E há uma estatística básica aí, que nós não precisamos nem aprender a fazer na mão. Estou aqui mostrando para vocês apenas o referencial matemático da coisa, que é a maneira de medir o tamanho do efeito, considerando, né, uma matemática básica, que pode ser de diferentes tipos, né, como nós estamos aqui, a referência de Cohen, ou de Edge, ou de Glass, com a matemática respectiva, por exemplo, considerar a diferença no caso de um grupo emparelhado ou, né, pareado, medida repetida, dependente, considerar a diferença entre as duas médias dividida pelo desvio padrão pareado entre os dois, ou no caso de amostras independentes, diminuir as duas médias e considerar uma desvio padrão combinado. Essa é uma estatística básica para medir o tamanho do efeito de uma determinada diferença entre médias. Você não precisa fazer isso na mão, basta você ir no Google e colocar lá tamanho do efeito, medir o tamanho do efeito. Se você puser em inglês, então vai aparecer muito mais opções, size effect, por exemplo, e aí eles vão te dar um número e muitas vezes já te dão essa tabela de decisão para verificar se a diferença que você encontrou entre as médias pode ser considerada uma diferença insignificante, quando ela é menor do que 0,19. O que é esse número aqui? É um número que você vai achar ao dividir o resultado da subtração entre a média do grupo 1 e do grupo 2 pelo desvio padrão agrupado, por exemplo, entre os dois grupos, se for uma amostra dependente. Então, se o resultado dessa divisão for menor do que 0,19, você tem uma diferença insignificante. E se for maior do que 1,30, você tem uma diferença muito grande. E os pontos na escala, né? Uma diferença pequena, uma diferença média, uma diferença grande. Então, muitas vezes, além de falar do p-valor, se tem ou não tem diferença, indicar o tamanho do efeito é também um fator relevante na hora de descrever os nossos dados. Bom, esse foi o nosso 5º tutorial sobre estatística inferencial. Vamos nos ver agora no próximo, que será bem parecido com esse, só que em vez de falarmos sobre teste T, vamos falar sobre testes não paramétricos respectivos. Até lá, bons estudos!